Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Fazemos contato agora com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Clemente, a gente teve aí o resultado do INPC em dezembro e, no fim das contas, o reajuste do salário mínimo ficou abaixo da inflação. Especula-se ainda que o governo possa até voltar atrás e complementar esse reajuste para igualar, pelo menos, o índice inflacionário, mas, de qualquer forma, é algo bem distinto da política de valorização do salário mínimo que vigorou no Brasil e foi tão importante para a economia e também para o equilíbrio social do país nos últimos anos, não? Exato, Glauco. Quando o governo encaminha o reajuste do salário mínimo para 1º de janeiro, não há ainda a definição de qual foi a taxa de inflação para o mês de dezembro, o 12º mês que completa, portanto, a variação da inflação, no caso do salário mínimo medido pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, pesquisado pelo IBGE. Somente entre o dia 5 e do dia 10 de janeiro, que o IBGE fecha todo o trabalho de sistematização da coleta de preços, fecha a variação da inflação para dezembro e, portanto, consegue-se ter qual é a variação anual. O governo, como encaminha esse processo no último dia útil de dezembro, não tem, portanto, a inflação de dezembro e faz uma estimativa. O governo estimou em 4,11%, reajustando o salário mínimo para R$ 1.039. Entretanto, a inflação de dezembro, especialmente pressionada pelos alimentos, especialmente pelo preço da carne, mas também por pressão no preço dos combustíveis, por exemplo, teve uma variação acumulada no ano, pressionada em dezembro, para 4,48%. Portanto, uma variação 0,36% maior do que aquela observada no reajuste aplicado pelo governo de 4,11%. A legislação que rege o salário mínimo determina que o governo faça até o próximo reajuste, portanto até janeiro de 2021, a recomposição dessa diferença. Poderá fazê-lo para o mês de fevereiro ou nos meses seguintes até no próximo reajuste que deverá acontecer em janeiro de 2021. Agora, tão importante quanto essa recomposição, ou talvez muito mais importante do que a recomposição em si, é a preocupação pelo fato de que o governo interrompeu a política de valorização do salário mínimo e, portanto, não tem mais aplicado sobre o valor do salário mínimo o crescimento real. Se nós considerarmos, de um lado, que em janeiro de 2017 houve uma diferença de 0,10%, pequena, mas houve, também o governo estimando a inflação menor do que efetivamente ela ocorreu. Em 2018 também uma diferença de 0,25%. E se nós considerarmos o reajuste repondo essas diferenças e mais o aumento real que esse ano deveria acontecer de em torno de 1,3%, o PIB de 2018, portanto o crescimento econômico de 2018, ao invés de termos um salário mínimo de R$ 1.039, nós deveríamos ter um salário mínimo de R$ 1.061 ou R$ 1.062. Portanto, um salário mínimo R$ 22 ou R$ 23 maior do que o valor atual. Isso significa, se considerarmos o conjunto de trabalhadores que recebe salário mínimo, em torno de 48 milhões de pessoas no Brasil que tem a remuneração referenciada no salário mínimo, nós estamos falando de uma perda de massa salarial de mais de 1 bilhão por mês e ao longo de um ano uma perda de massa salarial da ordem de 14 bilhões, se nós considerarmos a diferença entre
as recomposições de inflação, mais o aumento real que o salário mínimo passou a não ter mais efetivado porque o governo Bolsonaro não renovou a política de valorização. Portanto, já em 2020, ao invés de termos um salário de R$ 1.039, deveríamos ter um salário mínimo de R$ 1.061, R$ 1.062, R$ 22, R$ 23 maior do que o atual, o que significa uma perda de massa salarial ao longo do ano de 14 bilhões para um trabalhador que ganha salário mínimo. Nós estamos falando aí de uma perda ao longo do ano da ordem de R$ 300 que o trabalhador deixará de receber já pelos impactos, especialmente de não termos mais a política de valorização do salário mínimo. É um impacto importante para as pessoas e é um impacto muito importante para a economia, porque são 14 bilhões ao menos de massa salarial que não estarão girando a economia e, portanto, tirando dinamismo. Lembremos, por exemplo, que o governo comemorou a liberação de parcelas do Fundo de Garantia o ano passado e falava assim que o governo estaria liberando naquele momento mais ou menos 30 bilhões de reais, o que seria muito importante para animar a economia. Com o não reajuste e com a retirada do poder de compra por não ter o aumento real da política de valorização, o governo está tirando da economia o correspondente, ou não está colocando na economia o correspondente à metade, já com essa database de janeiro, quase metade daquilo que ele se propôs a colocar com a liberação do Fundo de Garantia. Portanto, inicia-se novamente um processo de contenção do crescimento do valor do salário mínimo, o que impacta e, portanto, retarda a possibilidade do salário mínimo atingir aquilo que a Constituição define, que é um salário que atenda às necessidades do trabalhador e sua família. Glauco. E esse é um aspecto importante, né, Clemente? Porque o governo acaba abrindo mão também de um instrumento poderoso para possibilitar a recuperação da economia. Porque os últimos dados a respeito, por exemplo, do crescimento industrial mostram isso, né? A gente tem uma demanda reprimida, salários baixos, mercado de trabalho precarizado e nível de desemprego ainda alto. Ou seja, não tem como as pessoas consumirem. Se o salário mínimo também não for reajustado acima da inflação, o governo acaba abrindo mão justamente desse instrumento que poderia ser poderoso para recuperar a economia. Exatamente. O salário mínimo é um instrumento importante para fixar a base salarial, impedir com que haja um arroxo dos valores salariais, mas no caso do Brasil o salário mínimo precisa crescer para atender aquilo que a Constituição define e, portanto, a sua valorização tem por objetivo aproximá-lo daquilo que a Constituição define. Uma vez o crescimento do salário mínimo acontecendo, ele contribui positivamente para melhorar as condições de vida das pessoas, porque um salário mínimo com maior poder de compra significa maior capacidade do trabalhador e da trabalhadora financiar o seu orçamento, mas a economia também ganha. Ganha as empresas porque vendem mais, ganha o governo porque a economia gerando mais, gera mais tributo e a arrecadação do governo cresce. É evidente que as empresas gastam mais com salário, mas isso elas compensam com o incremento da produtividade. O governo gasta com o salário mínimo porque paga mais previdência social, mais benefícios sociais, mas também arrecada mais, ou seja, todos ganham. Ganha a economia, ganham as famílias, ganha o governo, com uma política de distribuição de renda e o papel que o salário mínimo tem, especialmente na redução da pobreza, ou seja, na medida em que ele permite a base salarial crescer, esse crescimento auxilia de forma bastante importante, bastante impactante o processo de redução da pobreza na economia brasileira pela dimensão virtuosa, pela dimensão da geração de emprego e da geração de emprego com salários melhores. Infelizmente, nós estamos abandonando nesse momento políticas importantíssimas no combate à pobreza, na dinamização da economia e na melhoria das condições de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Lau. Tá certo, Clemente. Muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. Conversamos com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.